Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através dela nesse momento, que o Senhor esteja confirmando todas as coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, que o Senhor confirme isso em nossas vidas por meio da palavra, nos firme, Senhor Deus, nos teus caminhos, console o nosso coração e nos dê, Senhor, da tua graça e do teu amor. É o que nós pedimos. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Faz com que, Senhor Deus, possamos entender com o nosso coração, com a nossa mente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem trazido e falado ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso é bom. O choro de uma criança, o choro das crianças na igreja é bom. Atrapalha o pastor, mas é bom, porque nós estamos vendo os nossos filhos, né, crescendo no meio do povo da aliança. Eu me perco completamente. Eu preciso treinar mais. Eu acho que é a falta de contato com criança, né? Antigamente eu era melhor nisso, lembra, Simone? Simone até dizia: meu filho, como é que você consegue? Mas é assim mesmo, a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a mão. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. O verso 8 é a continuação dessas exortações gerais, né, que nós estamos vendo aqui no final do capítulo 4 de Filipenses. E ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Só de olhar aqui o texto bíblico, superficialmente, nós percebemos, até pela linguagem que o apóstolo Paulo usa, que ele está chegando ao final da sua epístola. Ele está chegando ao final da sua carta. Se não fosse essa manifestação da gratidão do apóstolo Paulo aqui, nós poderíamos dizer que acabaram-se os assuntos, melhor dizendo, que Paulo queria trazer ali para a igreja. E, de certa forma, é isso que acontece. A epístola, a instrução, ela termina, não porque ela se esgote aqui, mas ela termina aqui nesse finalzinho. É isso que claramente nós vemos. E como todo término de uma carta ou de uma missiva com um propósito de encorajamento, exortação, essa linguagem ela se encaixa muito no final. Até por tudo que a igreja estava passando ali, os irmãos estavam passando ali, e Paulo aí dá esse desfecho. Apesar de agora ou depois disso, termos ali uma expressão da gratidão do apóstolo Paulo a Deus e àqueles irmãos, nós podemos dizer com bastante propriedade que chegou ao final. A carta, a epístola aos Hebreus chega ao final, e chega ao final dessa forma. E nesse final, como nós vimos, ele trouxe admoestações de cunho geral e de cunho específico. Evódica e Síntica é um exemplo disso. E agora, nesse desfecho, no âmbito das exortações de caráter
geral, Paulo fala em determinados aspectos que se relacionam a toda a nossa vida. Tá? E nesse finalzinho ele diz, inicialmente, exorta os filipenses a meditarem em tudo que é verdadeiro. Paulo inicia esse resumo, essa exortação geral, falando que os crentes deveriam meditar, colocar o seu pensamento em tudo aquilo que seja verdadeiro e bom. Ele exorta os crentes a viverem, e a terem esse comportamento. E é interessante porque certo comentarista, a respeito desse final, disso que Paulo desfecha aqui, diz o seguinte: os crentes não só devem mostrar este ou aquele traço do caráter cristão, mas todas as graças em ordem harmoniosa e festiva. E é isso que nós estamos vendo aqui. É essa instrução geral do apóstolo Paulo, que nós demonstremos esse traço do caráter cristão de forma harmoniosa e ordenada em nossa vida. Eu gostaria de falar de cada ponto aqui que Paulo está nos chamando a ter como algo que ocupe o nosso pensamento, que seja o nosso alvo, que seja aquilo em que nós devemos almejar na nossa vida cristã. Então ele começa com aquilo que é verdadeiro. Ele diz assim: finalmente, irmãos, dando desfecho dessas exortações, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo começa, em primeiro lugar, enaltecendo a verdade. E por quê? Porque a verdade, ela se ergue acima da falsidade. Efésios capítulo 4, verso 25, vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade tem sua norma em Deus. Ele é o Deus de toda a verdade. Ela sempre vai se estabelecer. Por mais que a mentira tenha um lugar ou espaço nesse mundo, ela não se estabelece, ela não permanece, porque aquilo que é falso não permanece, não tem a sua perenidade, porque foi assim que Deus estabeleceu, porque Deus, o Criador de todas as coisas, Senhor desse mundo, tem a verdade como norma sua. Abra Salmo 89, 14. Olha o que a palavra de Deus diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Eu vou citar alguns textos. Salmo 31, verso 5. A palavra de Deus chama o Deus da verdade: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O Salmo 86, 15. Olha o que a palavra de Deus diz: tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 119, 142 e 151. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A verdade sempre vai se estabelecer. Estava conversando com uma certa pessoa hoje e disse isso para ela. Por mais que o engano se manifeste e tenha uma certa sobrevivência nesse mundo, a verdade vai sempre se estabelecer, ela sempre vai aparecer, ela sempre vai se manifestar, porque Deus é o Deus da verdade, e esse mundo não está entregue ao caos. Às vezes nós olhamos e vemos as coisas que acontecem, nós cristãos, muitas vezes temos a perspectiva errada de achar que esse mundo está num caos, porque é isso que muitas pessoas pensam.
Mas ele não está num caos. Nós temos um caos ordenado, porque a mão de Deus está sobre esse mundo. E o Senhor está trazendo o seu juízo nesse mundo. E com o seu juízo, a verdade se estabelece. Agostinho tinha uma frase interessante, ele dizia que toda verdade é verdade de Deus. Por isso, ela se eleva acima de tudo que é enganoso, e a mentira, a falsidade não podem permanecer nesse mundo, por mais que estejamos num mundo onde o pecado habita. E nós vamos perceber que, segundo a Escritura, a verdade caminha de mãos dadas com a bondade, justiça e santidade. Abre Efésios capítulo 4, verso 24, e o capítulo 5, verso 9. Ele diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí continua no capítulo 5, verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A verdade caminha de mãos dadas com a bondade e com a justiça. E a verdade vai alcançar o seu ponto máximo, por mais que seja uma verdade que não esteja atrelada diretamente ao Evangelho, a verdade sobre o universo, a verdade sobre um determinado assunto, a verdade que se estabelece na relação entre os homens. Essa verdade ou qualquer outra vai encontrar o seu ponto máximo na verdade do Evangelho. Não há como fugir disso. Por isso Agostinho diz que toda verdade é verdade de Deus. E que o homem que profere a verdade e a retidão mostra esse caráter de Deus na sociedade ou impresso nele mesmo. Abre Efésios capítulo 1, verso 13. Olha o que a palavra de Deus diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Percebam que a verdade está atrelada ao evangelho aqui, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade, e essa palavra da verdade está relacionada ou aponta para o evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 4, verso 21. Se é que de fato tendes ouvido, foste neles instruído em Cristo, segundo é a verdade em Jesus. Colossenses capítulo 1, abram aí, versos 5 e 6. Por esta causa que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus. Na verdade, a verdade, seja ela qual for, alcança o seu ponto máximo na verdade do Evangelho. E nós não precisamos pensar muito sobre isso para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque tudo gira nesse mundo em torno da glória de Deus. Só os ímpios não conseguem perceber isso, porque estão cegos. Mas nós que somos crentes, nós que cremos na palavra de Deus, entendemos que tudo gira em torno de Deus nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo diz, quando ali em Atenas, diante daquele pedestal de deuses, diz que os homens vivem em Deus e nele existem. O mundo gira em torno da verdade de Deus. O mundo gira em torno disso. Por mais alheio e alienado que estejam de Deus, por mais alheios e alienados que estejam do Evangelho ou desconhecidos, o mundo gira em torno disso, porque foi dessa forma que esse mundo foi criado. E uma vez que tudo gira em torno da glória de Deus nesse mundo, com o seu propósito criativo, redentivo, nós concluímos facilmente que a verdade, seja ela qual for, vai alcançar o seu ponto máximo no Evangelho. E por quê? Porque a nossa existência não se limita a isso aqui. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais que infelizes de todos os homens. O mundo gira, a criação gira, o universo gira em torno da glória de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36 diz isso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O mundo gira, existe, respira em Deus. Essa é a causa e o alvo de todas as coisas criadas. Deus, o Evangelho em Cristo Jesus, a pessoa do Filho, a Trindade. Felipe Melanchthon é um reformador e teólogo luterano, foi companheiro e sucessor de Lutero. Diz que Paulo, nesse texto, nomeia a primeira verdade, porque antes de todas as virtudes, a pessoa precisa entender a verdadeira doutrina e a fé. Então ele conclui dizendo que a verdade é a firme aceitação e a confissão da doutrina genuína e incorruptível, juntamente com a clara refutação do erro. Por isso, no conceito de Melanchthon, comentando esse texto, precisamos tomar cuidado com os erros da religião, que nós estamos vendo aqui, as exortações de Paulo, pelas quais a verdade do Evangelho de Jesus é pervertida. A verdade deve ser mantida independente de quem a diga. Da mesma forma que o erro deve ser evitado, rejeitado, independente de quem o esteja proclamando. Por isso que a exortação do apóstolo Paulo começa com a verdade. Henry Airy faz a seguinte afirmação com relação a isso: se pais, concílios, igreja, todos disserem a mesma coisa, isso foi um erro, o que é isso para mim? Continua ele: nenhuma autoridade pode dar garantia a um erro, e nenhuma pessoa ou profissão pode prejudicar a verdade. Mas em tudo que é verdadeiro, devemos pensar e devemos fazer. Não devemos pensar no que é errado, nem fazê-lo. Quando nós andamos de forma digna da nossa vocação, mantendo-nos distância de toda a imundícia profana, nós precisamos entender que a verdade é que vai nos sustentar. A verdade do Evangelho, a verdade de Deus. E ela vai exigir isso de nós. Andarmos de forma digna da nossa vocação. Abra Efésios capítulo 6, verso 14. A linguagem que o apóstolo usa aqui de uma armadura romana. E é interessante o aspecto que ele dá à verdade, porque é esse mesmo tom aqui. Por isso ele inicia a sua exortação final com isso. Tudo que é verdadeiro. Olha o que ele diz, verso 14. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade. E a verdade aqui é comparada com um cinto que ficava afivelado em volta da cintura, em torno da túnica do soldado, e nela ficavam presos tanto a couraça, que era uma arma de defesa, quanto a espada. E por isso era de suma importância. Por quê? Porque segurava a roupa de dentro do soldado e também as suas armas. É assim a verdade do Evangelho e tudo que está relacionado a ela em nossas vidas. É ela que sustenta todas as outras coisas. A nossa própria vestimenta em Cristo, a defesa contra os inimigos das nossas almas e as armas que servem para vencer esse inimigo. E assim a verdade do Evangelho e tudo que está relacionado
a essa verdade, é ela que vai nos sustentar. Sem ela, somos soldados desprotegidos e inabilitados para o combate cristão. Por isso, o apóstolo Paulo cita, em primeiro lugar, que o que deve girar em torno da nossa vida, do nosso pensamento, em primeiro lugar, é a verdade. A verdade deve ser o nosso cinto para nos sustentar nessa batalha contra o pecado. Mas ele continua: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e respeitável aqui significa tudo que é honroso, honesto, digno. Os crentes devem ser dignos e sinceros, tanto em suas palavras quanto no seu comportamento. A decência nas conversações, nos costumes e na moral é extremamente importante na nossa vida. Representa a luz de Cristo em nós, representa o sermos novas criaturas e buscarmos isso como alvo em nossa vida diária. E assim, ou dessa forma, nós vamos nos despojar do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Por quê? Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso aquilo que é respeitável deve girar em torno do nosso pensamento e deve ser aquilo que está girando, circunscrevendo a nossa vida. Abra Efésios capítulo 4, verso 17 a 24. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Ele diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, por causa dessa insensibilidade, dessa alienação de Deus, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte daquilo que não é respeitável. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Deus. Olha a verdade aí mais uma vez, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tudo que é respeitável. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios vai mostrar essa abrangência. Por isso, nos versos seguintes, em Efésios, ele nos exorta a abandonarmos tudo que não representa um andar digno, um andar respeitável conforme a nossa vocação. Ele vai dizer que nós temos que abandonar o pecado, e ele começa dizendo assim: deixem a mentira e falem cada um a verdade com o seu próximo. Percebam como a verdade é extremamente importante, porque representa justiça e retidão. E aí ele continua: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, nem deis lugar ao diabo. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca a palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fois selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tudo que é respeitável. É interessante que Philip Melanchthon, continuando nessa exortação, ele vai falar do aspecto, e é lógico, da diligência do ensino, uma vez que ele cita isso anteriormente com relação à verdade. Ele vai falar desse aspecto respeitável com relação à diligência no ensino. Ele diz assim: o segundo item que Paulo cita é a respeitabilidade digna, que é uma virtude da diligência do ensino. De fato, é necessária e apropriada em todas as ações,
Isso tem a ver com os limites e firmezas. Essa respeitabilidade digna guerreia contra coisas indignas, vaidade, virulência e arrogância, tanto em palavras como em ações. Paulo não quer que os mestres sejam indignos e inclinados a discussões sobre coisas não essenciais. Esses debates acabam se tornando apenas estúpidos ou ressaltam facções e ódios inflamados. Não são respeitáveis, não são dignos. Temos muitas questões fúteis desse tipo. Um exemplo é se é necessário ou não usar pão levedado na ceia do Senhor. Outro exemplo é se é necessário ou não ministrar a ceia do Senhor à noite, considerando que foi isso que o Senhor fez na primeira ministração. E há muitos outros exemplos semelhantes. É muito mais ofensivo que os bispos e cônegos escarneçam, comam com esganação, digam injúrias e mostrem-se extravagantes em público. É interessante como ele traz isso para o próprio contexto do apóstolo Paulo, porque essa é a exortação dele com relação a esses mestres anteriormente citados. E fala dessa respeitabilidade ou dignidade que é proveniente da verdade. Matthew Henry, se referindo a essas duas coisas, verdade e honestidade, respeitabilidade, diz: uma consideração pela verdade em nossas palavras e obrigações e pela decência e conveniência em nosso comportamento são apropriadas às nossas circunstâncias e condição de vida. Percebam como esse assunto é vasto. E tanto ele pode, como temos visto aqui, estar se dirigindo para o comportamento e a vida de santidade, aquilo que é respeitável e digno, quanto está atrelado ao ensino, à instrução e à respeitabilidade que aqueles homens, a dignidade que eles deveriam mostrar por causa da verdade em suas pregações. Agora é interessante, porque em um ambiente, tanto naquele tempo quanto agora, que se caracteriza por uma frivolidade, tudo que é honroso certamente será e é digno da nossa sincera consideração. Nós devemos considerar e viver por meio disso. Abra 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo cita a oração em favor de todas as autoridades, em favor dos reis, e ele diz assim: para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. É isso que nós devemos buscar como crentes, por causa da verdade do Evangelho. Olha o que o capítulo 3, verso 4 vai dizer, quando Paulo chama, fala das responsabilidades do presbítero, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito. Percebam como essas coisas devem ser buscadas por nós, porque são adendos, são apêndices, a gente pode dizer assim, da verdade, e delas estão atreladas. Tito capítulo 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. E no verso 7, torna-te pessoal padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Essa reverência aí está relacionada à respeitabilidade. E por último, capítulo 3 de Tito, verso 8, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É isso que Paulo está mostrando aqui. Por isso ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e agora diz que tudo que é justo. E aqui Paulo está se referindo a tudo que está em conformidade com a vontade de Deus. Porque, tendo nós recebido de Deus tanta justiça imputada, quanto aquela que nos é comunicada, nós como crentes devemos pensar e agir com retidão, com justiça.
Isso significa que nós devemos apreciar a justiça nos outros e proceder retamente, tanto em palavras como em nossas ações. E devemos também louvar e meditar nos atos de justiça de Deus. Nós devemos apreciar isso. Isso deve envolver a nossa vida, ocupar o nosso pensamento. O justo é aquele que está em conformidade com aquilo que é direito, com aquilo que é reto e, consequentemente, está em conformidade com a vontade de Deus. Nós devemos ser as pessoas que mais se incomodam, que mais se entristecem quando a justiça não é exercida. O justo em Provérbios é aquele que guarda a lei de Deus em seu coração e anda nos seus caminhos. Abra Colossenses capítulo 4, verso 1. Olha que interessante. O apóstolo Paulo falando aos patrões, aos senhores, que devem fazer aquilo que é justo e direito no trato com os seus empregados, sabedores que eles têm um Senhor nos céus. Olha o que ele diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também vós tendes Senhor no céu. Ele chama esses homens, a nós, a exercermos isso na nossa vida. E tudo aquilo que nós vamos fazer, em todos os nossos planos, nós devemos perguntar a nós mesmos: isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso está de acordo com a lei de Deus? Isso é justo? Porque tudo que é justo deve ser aquilo que deve moldar o nosso pensamento. Mas é interessante porque essa justiça aqui também pode ser entendida como uma justiça particular, ou seja, relacionada a cada lugar. E quando profanamos essa justiça, pecamos e somos punidos pelo Estado ou pelos magistrados. E seja essa justiça ou a justiça maior, a retidão expressa na palavra de Deus, deve ser isso o nosso alvo. Isso deve ocupar a nossa mente e as nossas preocupações e a nossa vida. Calvino aborda essa justiça tendo a ver com o relacionamento mútuo do gênero humano. E daí ele conclui que não devemos injuriar a ninguém, nem defraudá-lo. E a defraudação seria a frustração de um direito, daquilo que é devido a alguém. Seria desapossar alguém de algo com dolo, e assim não exercer a justiça. Matthew Henry diz que justo e puro é estar de acordo com as regras de justiça e retidão em todos os nossos procedimentos com as pessoas, sem impureza ou mistura com o pecado. E por isso Paulo passa da justiça para a pureza. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. E é interessante falar sobre isso, como essas coisas estão interligadas no contexto ali dos filipenses. Por quê? Os seus antecedentes pagãos e o ambiente antinomiano, como nós estamos vendo aqui no capítulo 3, verso 18 e 19, contra a lei de Deus, e o conceito pagão, né? A vida pagã ali no mundo greco-romano que os rodeava, constantemente eles eram tentados pela luxúria, não diferente do que nós vivemos hoje. E por causa disso, eles deveriam encher suas mentes com aquilo que é puro e santo. Olha o que 2 Coríntios capítulo 11, 2 vai dizer. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura
Há um só esposo, que é Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós na nossa vida: pureza e integridade. É isso que ele fala ali na imagem, é que Paulo fala na imagem do homem com a sua esposa, e ele diz: eu me refiro a Cristo na igreja. Ele diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo diz: essas coisas que são puras devem estar em torno do vosso pensamento, principalmente no contexto em que vocês vivem. Num contexto onde a imoralidade, onde a falta de pudor, onde a sexualidade erradamente concebida extravasa por todos os poros da nossa sociedade. E não era diferente lá no mundo grego. Às vezes, olhando, parece que até pior. Philippe Melanchthon nos lembra que a pureza é a virtude que rejeita todas as concupiscências inconstantes e protege os limites divinamente instituídos por Deus, seja na pura virgindade ou no matrimônio legítimo. E este é um conselho maravilhoso do apóstolo Paulo, que também serve para os nossos dias atuais, onde a lasciva, a luxúria e todos os pecados relativos a isso são considerados no nosso mundo de hoje como prêmios, como coisas boas, como coisas até dignas. Querem dar um aspecto de dignidade à impureza e ao pecado. Aí o apóstolo Paulo diz assim, e é interessante você perceber por que ele fala isso. Nós vamos ver que a Escritura sempre vai falar, as cartas em especial, não que os outros textos não falem isso, mas é que as cartas são cartas que são endereçadas. Elas sempre vão falar daquilo que eles necessitam ouvir. Por isso que muitas vezes essas cartas, elas admoestam e chamam o crente à coragem, à disposição, dão vigor, e outras são pesadas, porque elas suprem as necessidades do corpo de Cristo. Necessidade de repreensão, necessidade de disciplina, necessidade de consolo, de exortação e de incentivo. E Paulo continua: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. E o termo significa aquilo que é afável, agradável, que recorda e evoca o amor. Paulo está dizendo que tudo que nos torna amáveis e agradáveis e bem considerados pelos outros é o que nós devemos praticar. É isso que a Escritura está dizendo. Seja agradável à pessoa que está ao seu lado, seja agradável ao seu vizinho, seja agradável ao seu próximo. Complicado, né? Seja amável. Isso é aquilo que nós devemos almejar na nossa vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E isso não quer dizer que para obter a boa opinião das pessoas, os bons olhos das pessoas, o agrado das pessoas, nós devemos praticar em geral tudo que é agradável a elas. Não! Porque senão assim nós teríamos que concordar com elas em seus excessos de intemperança e se envolver nos seus pecados e nas suas superstições. Porque na realidade nada mais agrada tanto quanto essa conformidade pecaminosa para essas pessoas. E elas se aborrecem, se incomodam, tanto quanto com o horror que nós manifestamos pelas coisas que estimam e praticam sem escrúpulos.
Paulo aqui está falando que nós devemos ser agradáveis, sim, amáveis, sim, mas somente naquelas coisas que não contrariam a vontade de Deus e que ao mesmo tempo são agradáveis às pessoas, como a paciência, o bom humor, a doçura no temperamento, a generosidade e virtudes como essa. É engraçado que de vez em quando você acorda azedo, né? Você acorda azedo. Pecado. E sem motivo. Eu dormi mal. Eu dormi no chão. Aí você acorda cuspindo marimbondo, jogando seta para todo mundo. É pecado. Você pode até ter essa desculpa. Mas por que você não age de outra forma? Eu tive uma péssima noite. Eu tive problema no trabalho. Tive um dia péssimo. Eu vou chegar em casa e vou ser amável. Por causa de tudo isso que aconteceu comigo. Não é assim que a gente age. Por quê? Por causa do pecado no nosso coração. Mas o que a palavra de Deus diz? Ele diz que nós devemos ser amáveis. E é interessante porque quando agimos assim, os piores ímpios, as piores pessoas que podem existir, elas vão ficar comovidas quando veem uma pessoa amável, sem amargura, cheia de compaixão pelos aflitos, generosa, que faz o bem a todos. Isso move qualquer coração. E é impossível que alguém não ame e respeite essa bondade excelente, por mais que não tenha nenhuma relação com ela. É engraçado porque parece que até mesmo no meio do povo de Deus nós não temos visto mais pessoas que querem se fazer agradáveis aos outros. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, dentro dessa enumeração do tudo, ele para aqui. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, que tenha boa reputação. Essas virtudes são atrativas e bem vistas, mesmo as pessoas que não são crentes. Elas causam uma boa impressão. E a reputação seria uma outra tradução, ou fama seria o bom conceito que se tem de alguém ou de alguma coisa. E Paulo então vai sumarizar o seu discurso, dando os limites e a extensão dessas coisas. Ele diz assim: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Significa dizer que o cristão deveria levar em consideração todas essas coisas e deveria se limitar a elas. Sua vida deveria gerar em torno disso. Paulo quer nos mostrar que qualquer coisa que de algum modo é matéria de excelência moral e espiritual, de modo que seja digna de louvor, é campo adequado para o crescimento cristão. Seja na literatura, seja no esporte, seja o que for. E nada que seja contrário a essas coisas é alimento correto para a alma do crente. E nem é preciso lembrar aos irmãos que a virtude, ou as virtudes que Paulo fala aqui, são frutos que nascem de uma árvore de salvação. William Hendricks vai dizer que a fé é o tronco dessa árvore. E suas raízes estão implantadas no solo da soberana e salvadora graça de Deus. Abra Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Essas coisas estão em nós, em Cristo Jesus.
e precisam ser desenvolvidas. Desenvolvei a vossa salvação. Precisam ser buscadas, precisam ser exercitadas, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Abra a segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 1, verso 5. Olha o que ele vai dizer. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo, que eles produzam frutos, e para que eles pudessem produzir frutos, o que o seu pensamento e a sua vida deveria circundar seria nessas coisas, naquilo que é piedoso, naquilo que é bom, naquilo que é agradável a Deus. Segundo o apóstolo Pedro aqui, ter essas virtudes é crescer no conhecimento de Cristo. Quando Paulo fala aos filipenses que pensassem constantemente acerca de tudo aquilo que é virtuoso e digno de louvor, certamente que ele não poderia se satisfazer com menos que uma bondade no sentido espiritual mais elevado, aquela que procede da fé e é feita de acordo com a lei de Deus, para a glória dele, que está de conformidade com a sua lei, com os 10 mandamentos. O apóstolo João, na sua epístola, ele vai definir pecado como ilegalidade, isto é, pecado é não obedecer à lei de Deus. Paulo chega ao final da sua carta e é isso que ele quer, que a igreja viva. É nessa direção que ele quer que a igreja ande. É nessa direção que Cristo quer que nós andemos. Que nós estejamos ocupando o nosso pensamento com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável. Essas coisas estão relacionadas diretamente ao Evangelho, à verdade do Evangelho, às coisas do Evangelho, às coisas do reino de Deus. E, secundariamente, as coisas desse mundo. E o que nós temos no mundo são coisas boas, porque tem a sua origem em Deus. Tudo tem a sua origem em Deus. O nosso entretenimento e todas as coisas que dão prazer à nossa alma têm origem em Deus, exceto o pecado. Por isso lá o escritor de Eclesiastes diz: jovem, recreia-te na tua juventude, faz as coisas que agradam ao teu coração, anda prazerosamente dessa forma. Mas cuidado, lembre-se que você tem que prestar contas ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo: jovem, na sua juventude, aproveite a primavera da vida, mas debaixo da piedade e da santidade de Deus. Tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, esteja relacionado diretamente ao Evangelho ou não. As ciências, os esportes, as diversões, os entretenimentos, todas essas coisas, se forem louváveis, se houver pureza e respeitabilidade e justiça nela, são coisas que devem envolver a nossa vida. E a essência de todas elas é o Evangelho. Nunca estará dissociado de nenhuma delas. Nunca estará dissociado de nenhuma delas. Quantas vezes nós nos envolvemos com coisas perniciosas
e deixamos que o nosso pensamento flua, porque às vezes andamos em terrenos que não são tão seguros, nos envolvemos com mentiras. O apóstolo Paulo, em muitas de suas cartas, como aqui também, critica os falatórios inúteis, o sexo dos anjos na teologia. Ele critica essas coisas. Os reformadores diziam: aonde a palavra de Deus não vai, nós não podemos ir. Nós temos que parar e adorar. Não podemos avançar. Tentar descobrir as coisas encobertas é pecar contra o Senhor dela. Tudo aquilo que é respeitável, que é justo, deve envolver o nosso dia a dia e o nosso pensamento. E as nossas forças devem estar sendo direcionadas a elas. Nunca nos esquecendo. Por isso que ele diz: inicia verdade, que está atrelado ao Evangelho. Nunca nos esquecendo disso. E que todas as coisas estejam vinculadas a isso. Porque por mais distante que possa parecer, elas estarão extremamente ligadas. Por mais distante que possa parecer a minha atividade de recreação, ela vai estar extremamente ligada com a verdade do Evangelho. E aí Paulo, nessa exortação, ele diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele termina essa parte de uma forma muito interessante, porque ele coloca o seu exemplo. A doutrina e a vida do apóstolo Paulo eram uniformes. E deve ser também na nossa vida. A doutrina e a vida na nossa, ou seja, a prática dela, devem andar em conjuntos. O que viam nele era o que ouviam dele. Ele não era a pessoa que falava uma coisa e fazia outra. É como se ele estivesse dizendo: essa é a minha doutrina, a minha instrução, a minha palavra entre vocês. Matthew Henry diz que aquilo que dizemos a outro tem grande força quando podemos recorrer ao que viram em nós. Calvino, ao comentar esse verso, ele diz: ora, o mais importante, aí voltando para o apóstolo Paulo, em um pregador, é que ele fale não apenas com suas palavras, e não somente o pregador, mas com a sua vida. Ele deve obter distinção pela fidelidade do seu ensino e pela retidão da sua vida. Não somente o pregador, porque por mais que vocês não estejam pregando, a nossa vida é uma pregação. E nós, constantemente, damos testemunho disso. Então nós não podemos falar somente com as nossas palavras, nós devemos falar com a nossa vida. Paulo obtém essa autoridade para essa exortação porque a sua vida, não menos que por sua boca, tinha sido uma demonstração de um líder e de um homem de virtudes. E aí ele diz assim: o Deus da paz estará convosco. Esse é o resultado da prática cristã contínua, declarada aqui nessas palavras. A consequência de termos a nossa vida, no nosso pensamento, na nossa constituição, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, um comportamento amável, o que é de boa fama, vai nos conduzir à paz de Deus. A paz de Deus estará conosco. Os filipenses que obedeceram a essas instruções não só receberão, como nós também, o mais maravilhoso dom de Deus, mas terão também como seu constante ajudador e amigo o próprio doador desse dom. E ele confirma o que tinha dito, prometendo que o próprio Deus,
autor da paz, estará com eles. E porque a presença de Deus nos traz todos os tipos de bênção. É a consequência de uma vida onde o pensamento gira em torno da santidade de vida do crente. Isso vai gerar a paz que ele diz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. A Escritura está dizendo que o Deus dessa paz, com a sua paz, estará conosco. Aí nós olhamos a Escritura e nós vemos como ela é atual, né? Porque, por mais que ela tenha sido escrita há não sei quantos anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, ela é atual. Porque ela fala, porque é Deus falando da sua criação. É Deus falando daquilo que Ele fez. É Deus falando dos seus propósitos, dos seus desígnios. E da maneira como Ele dirige as nações e guia os povos. E aqui nós temos a maneira como Deus quer que a sua igreja ande, para que a paz de Deus esteja sobre o seu povo. Vamos orar.